Oi gente, eu sou Marçal Viana, eu sou roteirista, diretor de cinema, trabalho com isso já tem algum tempo e hoje eu tô aqui porque eu quero também compartilhar um pouco do conhecimento que eu tive de escrita, dos cursos que eu já fiz. E vamos lá, gente, eu acho que vocês não estão aqui hoje por causa da minha beleza ou por causa da minha simpatia. Acho que vocês estão aqui porque vocês querem criar as suas próprias histórias, querem fazer os seus próprios personagens, aprender as suas próprias táticas de redação, de escrita. E eu vou compartilhar um pouco do que eu sei com vocês agora. Então, gente, é isso. Sejam muito bem-vindos ao Guia do Roteirista Iniciante que escreva a sua própria história. Vamos lá? Então, gente, eu acho que cada um tem um processo assim de se descobrir como roteirista ou de querer escrever em si. Cada processo é cada processo. Assim, eu quando estou querendo escrever alguma história ou quando eu tenho uma ideia, assim, um insight, né, um passe na minha cabeça sobre uma certa história, eu normalmente estou vivendo alguma situação, ou alguém fala alguma frase, ou eu vejo alguma coisa que está acontecendo, eu leio uma notícia de jornal. Acho que uma coisa muito recorrente é quando eu leio coisas e eu vejo que aquela história tem uma grande potência, eu pego um bloco de notas do celular e escrevo pelo menos uma linha ou algo que seja, que vai me fazer lembrar o que foi aquela história, o que deu aquele gancho para eu escrever uma história. Então eu acho que com vocês o processo não deve ser muito diferente. Eu acho que todo mundo tem um processo, mas o que a gente vai tentar fazer aqui no vídeo é tentar estruturar essa história, é tentar montar esse personagem. Eu acho que quando a gente pensa numa história, a gente pensa assim de cara no personagem que a gente quer contar, a história que a gente quer ter, né, obviamente, mas qual vai ser o nosso personagem principal. Então eu acho que eu vou começar falando aqui com vocês sobre a construção desse personagem que vai nos guiar durante essa trama, durante essa história que a gente quer contar. E quando a gente fala de um personagem, falando numa estrutura de roteiro clássica, né, numa estrutura clássica, a gente quer falar de alguém que tem motivações, a gente quer saber, a gente tem que montar a personalidade desse personagem. Então algumas coisas que são muito importantes na construção dessa pessoa é o porte físico dela, a condição econômica dela, o momento em que ela está vivendo, o passado dela, o que aconteceu com essa pessoa, por que hoje ela está assim, por que hoje ela tem medo de amar, por que hoje ela tem medo de gastar dinheiro. Então a gente pode criar um background, que a gente chama, do personagem. É muito bom a gente saber essas coisas. O que eu preciso saber sobre esse personagem? Vamos começar pelo porte físico. É uma pessoa branca, é uma pessoa albina, é uma pessoa negra. Se é uma pessoa negra, essa identidade dele reflete na personalidade dele, é uma pessoa que é militante, é uma pessoa que já sofreu preconceito. Então o porte físico da pessoa é muito importante para a nossa estruturação do personagem. É uma pessoa magra, é uma pessoa gorda, como é essa pessoa, entendeu? Porque tudo que a gente constrói no personagem, seja roupa, seja a casa dele, seja o que ele usa, fala muito sobre a sua personalidade. Então a construção da identidade desse personagem é muito importante, a construção física. Vamos pensar nessa pessoa. É uma pessoa que tem olhos azuis, é uma pessoa loira, é uma pessoa branca. Isso é muito importante para a nossa história. Uma coisa muito importante também na construção do nosso personagem é a classe social dele. Porque a gente sabe que uma pessoa rica não tem os mesmos problemas que uma pessoa pobre. Se essa pessoa é uma pessoa rica, ela resolve seus problemas como? Comprando pessoas, indo ao shopping, fazendo compras, se distraindo. Ou se ela é uma pessoa pobre, isso é uma questão para ela. O dinheiro é um problema nessa trama que a gente quer montar. O dinheiro impede que ela faça alguma coisa. Então, a classe social e a condição financeira desse personagem são coisas muito importantes para a estruturação desse nosso personagem. Outra coisa muito importante, que eu acho que uma das primeiras coisas que a gente pensa quando a gente monta um personagem, é a profissão dele. E a profissão de uma pessoa é algo que diz muito sobre ela, certo? Então pense muito sobre isso. O que é esse personagem? Ele é médico, ele é publicitário, ele é cineasta, ele é o quê? Ele é uma pessoa que não fez faculdade. Outra coisa muito importante é qual o momento que esse personagem está vivendo na vida dele. É uma pessoa que acabou de sair da faculdade, é uma criança que está na escola e não está se turmando com seus amigos, é uma pessoa que está querendo casar, mas não encontra o próprio amor. Então assim, a gente precisa pensar qual o momento que a gente está querendo contar da história desse personagem, porque nós sabemos que nós temos uma vida muito extensa, nós passamos por coisas muito diferentes, de acordo com a nossa idade. Então assim,
Qual o momento desse personagem, da vida dele, você está querendo contar pra gente, pra sua plateia, pro seu público? Isso é algo muito importante. Outra coisa que também vai movimentar a nossa trama é o conflito principal desse personagem. O nosso personagem tem que ter algum conflito. Ele está querendo atingir alguma coisa, conquistar alguém. Qual é o objetivo desse personagem, gente? Isso é muito importante e provavelmente é isso que vai movimentar a nossa trama. É o cerne do nosso texto, entendeu? É o mais importante. Então eu vou dar alguns exemplos de alguns personagens que são muito conhecidos e que provavelmente você já assistiu esses filmes. Por exemplo, a primeira personagem que eu vou citar aqui é Ariel, de A Pequena Sereia. Qual o objetivo dessa personagem? Ela é uma sereia e ela quer ser humana. O objetivo dela é ganhar pernas, virar um ser humano. Não sei se isso é uma ideia muito boa hoje em dia, mas enfim, é o que ela quer. Bom, e Ariel, se você quer ser humana, tenta pelo menos não vir pro Brasil. Agora vamos para outro personagem também que é muito conhecido. Por exemplo, o protagonista de American Pie ou até mesmo de Superbad. Qual o objetivo desses personagens dos filmes? Eles são rapazes que estão na adolescência e querem ter a sua primeira experiência sexual. Eles querem perder a sua virgindade, ou seja, é esse o objetivo do personagem. A noiva de Kill Bill, por exemplo. Qual o objetivo dessa mulher? Essa mulher quer vingança. E normalmente são esses objetivos que agitam a nossa trama, que são o principal do nosso roteiro. Normalmente o nosso personagem precisa ter uma falha de caráter, ou um misbehavior. O que é isso? O personagem ele começa a história de um jeito, ele vai passar por uma evolução, um aprendizado, um crescimento espiritual que vai transformá-lo em outra pessoa. Ou seja, o filme vai acompanhar essa jornada de mudança do nosso herói, que é o nosso protagonista. E vamos lá então, eu vou dar um exemplo de um filme muito conhecido que várias pessoas já viram. Por exemplo, a Cad, a Lindsay Lohan em Meninas Malvadas. Ela começa o filme com uma menina muito tímida, que veio da África, que não tem muitos amigos, e depois durante o filme a gente vai acompanhando a sua mudança. Ela chega a virar uma das todas poderosas, uma das plásticas, e depois ela tem a redenção final dela. Outro personagem de um filme muito conhecido, a Anne Hathaway, O Diabo Veste Prada. Ela começa como aquela pessoa muito cafona, muito tímida, e depois ela termina o filme como uma mulher fashion, uma mulher que sabe o que quer, quase uma empresária e dona de si. Então esse é o arco dramático do personagem e é muito bom a gente estruturar isso antes de começar o nosso processo de escrita. A gente tem que saber o início, o meio e o fim desse nosso personagem. Gente, a estrutura também é algo muito importante, porque às vezes a gente tem uma ideia, a gente pensa no que a gente quer escrever, mas depois a gente desanima se a gente não tem a nossa estrutura, porque você vai ver que não basta ter uma ideia, você precisa ter uma composição daquilo. Então, para que a sua ideia não morra, para que você não desista dela, pense sempre na sua estrutura. Estruture mesmo a sua história. Olha, o meu personagem vai começar assim, ele vai passar por esse conflito e ele vai terminar o filme assim, vivo, morto, diferente ou não. Enfim, coisas da vida. Mas a gente tem que acompanhar esse personagem, a gente tem que conhecer ele, saber o que ele quer da vida, entendeu? Isso é muito forte para nossa história e isso vai dizer se o seu filme vai ser bom ou não. Porque um personagem que instiga a gente, que chama a nossa atenção, que faz a gente querer acompanhar a sua história, é o principal de um filme, né? Acho que vocês concordam comigo, ou não, eu posso estar errado também. Ou não estou errado não, vamos lá, acho que é isso mesmo, o personagem é uma coisa muito importante, tá? Precisamos criar para os nossos personagens elementos narrativos. Criem elementos narrativos para os seus personagens, não façam que eles verbalizem o que eles são, porque fica muito ruim. Inventem situações para que eles possam mostrar quem eles realmente são. Isso é muito importante. Por exemplo, se eu quero dizer que o personagem é muito ciumento, não faça ele virar para o outro personagem e falar assim, olha, eu sou muito ciumento, porque isso é péssimo. A gente pode criar uma situação, por exemplo, esse personagem pega o telefone do namorado e vê as mensagens do WhatsApp escondido, né? Quem nunca fez isso, né? Mas enfim, isso é uma situação, a gente mostra que a pessoa é ciumenta, que ela é insegura, que ela tem algum problema com aquele relacionamento ou com ela mesma. Uma coisa muito importante também de se dizer é que existe uma diferença entre protagonista e personagem principal. O personagem principal é normalmente quem vai movimentar a história e o protagonista é aquela pessoa que nós vamos acompanhar o seu crescimento, né, a sua mudança.
Então, um exemplo que eu vou dar aqui de um filme muito famoso que tem é o filme Que Horas Ela Volta, que no filme a gente acompanha, o personagem principal, no caso, é a filha da Regina Casé, que ela tá vindo do Nordeste para tentar fazer uma faculdade pública em São Paulo. Então é ela quem movimenta a história, porque a presença dela naquele ambiente elitista da casa que a mãe dela trabalha como empregada é o que movimenta a história. Mas a protagonista do filme é a empregada, que é a Regina Casé, qual a gente vai acompanhar também a sua mudança, a sua estruturação. Porque a Regina Casé no filme, ela começa como uma empregada submissa, às vezes que não tem muita noção, muita problematização sobre as coisas, e no final do filme ela abandona aquele trabalho, ela deixa tudo pra trás e vai seguir a vida dela, ela vai ser avó, ela vai viver a vida, ela vai cuidar da própria filha. Então ela é a protagonista da história. A personagem principal é a sua filha, porque é ela quem movimenta a trama do filme. Eu vou falar sobre isso um pouco mais detalhado nos próximos vídeos que iremos postar aqui, mas eu quero também dizer que os personagens que nós criamos, eles de alguma forma falam muito sobre nós, assim, nem que seja o nosso pior lado, mas eles falam muito sobre nós, sobre o que a gente provavelmente queria ser, ou sobre como a gente se comportaria em alguma situação. São muitos casos específicos, mas eu acho que um bom personagem, ele precisa ter um estofo, ele precisa ter uma história que talvez a gente nem veja na tela, mas é muito importante que você saiba onde essa pessoa nasceu. Ela nasceu na Paraíba, ela nasceu no Rio de Janeiro, ela nasceu no Amazonas, onde essa pessoa nasceu. Talvez isso não apareça no filme. Eu lembro que durante um grande processo que eu tive porque eu também escrevo e dirijo, então assim, quando eu fui dirigir umas atrizes pro meu filme, eu falei com elas, vamos imaginar qual é o passado desse personagem, porque isso você cria um escopo para ele, então você acaba se comportando como uma pessoa que passou por algumas situações da sua vida, né? Porque às vezes a gente passa por algumas situações que a gente sabe que mudam a gente como pessoa. Então, vamos imaginar as situações, por mais que talvez não apareça isso no filme, mas é muito importante você ter isso em mente para você entender qual é a saga daquele personagem. Uma coisa muito importante, gente, eu quero deixar muito claro aqui nesse vídeo, é que você tem que escrever as suas cenas, as suas ideias, o seu personagem, escrever mesmo. Pega o bloco de notas e escreve à mão, pega o celular, escreve, enfim, porque a gente às vezes pensa que não vai esquecer nossa ideia, mas a gente esquece e acaba enfraquecendo aquilo que poderia ser um grande projeto, um grande roteiro. Então sempre escreva, gente, não esqueça de escrever. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre estruturação de personagem. Façam tudo que eu falei aqui, peguem um pouco das suas experiências pessoais e façam essa história, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês assistam os próximos vídeos. E é isso, gente, até mais!